Sermão de Charles Haddon Spurgeon. A espada do Espírito. Empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Ser cristão é ser um guerreiro. O bom soldado de Jesus Cristo não deve esperar encontrar facilidade neste mundo. Ele é um campo de batalha. Também não deve contar com a amizade do mundo, pois isso seria inimizade contra Deus. Sua ocupação é a guerra. À medida que veste cada peça da panóplia que lhe é fornecida, ele pode dizer a si mesmo com sabedoria: isto me alerta do perigo, isto me prepara para a guerra, isto profetiza oposição. Os problemas nos dificultam, até mesmo a manter nossa posição, mas o apóstolo nos exorta: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Na agitação da luta, os homens tendem a ser arrastados. Se conseguirem manter o equilíbrio, serão vitoriosos, mas se forem derrubados pela arremetida de seus adversários, tudo estará perdido. Vocês devem vestir a armadura de Deus para poderem suportar, e precisarão dela para manterem a posição em que o seu capitão os colocou. Se até mesmo o manter-se firme exige todo este cuidado, julguem vocês o que a guerra deve ser. O apóstolo também fala de resistir e de permanecer firmes. Não devemos apenas defender, mas também atacar. Não basta não serem conquistados, vocês têm de conquistar, e portanto descobrimos que devemos tomar não somente um capacete para proteger a cabeça, mas também uma espada com a qual incomodar o inimigo. Temos, portanto, um conflito severo, permanecendo firmes e resistindo, e precisaremos de toda a armadura do estoque divino, toda a força do poderoso Deus de Jacó. Nosso texto deixa claro que a nossa defesa e a nossa conquista precisam ser obtidas por meio de pura luta. Muitos tentam fazer concessões, mas se vocês são verdadeiros cristãos, nunca poderão ter sucesso com isso. A linguagem do engano não cabe a uma língua santa. O adversário é o pai da mentira. Aqueles que estão com ele entendem a arte do equívoco, mas os santos a abominam. Se discutimos termos de paz e tentamos obter algo por política, entramos em uma rota da qual retornaremos em desgraça. Não somos enviados para oferecer concessões. Disse que se cedermos um pouco, talvez o mundo também considerar um pouco, e disso resulte algo bom. Se não formos rigorosos e restritos excessivamente, talvez o pecado consista gentilmente em ser mais decente. Nossa associação com ele evitará que ele seja tão desavergonhado e atroz. Se a nossa mente não for estreita, nossa ampla doutrina cairá com o mundo, e os do outro lado não serão tão ávidos por erro quanto são agora. Isso não existe. Com certeza não foi essa a ordem que o nosso capitão emitiu. Quando a paz tiver de ser feita, ele mesmo a fará ou nos dirá como nos comportarmos para esse fim. Mas, no presente, as nossas ordens são muito diferentes. Também não podemos esperar vencer sendo neutros ou concedendo uma trégua ocasional. Não devemos deixar o conflito e tentar ser o mais aceitável possível pelos inimigos de nosso Senhor, frequentando suas reuniões e saboreando suas guloseimas. Nenhuma ordem desse tipo está escrita aqui. Vocês devem pegar a sua arma e sair à batalha. Tampouco podem sonhar em vencer a luta por acidente. Ninguém se tornou santo por uma feliz ocorrência. Um dano infinito pode ser causado por descuido, mas nenhum homem jamais venceu a batalha da vida sendo descuidado. Deixar as coisas prosseguirem como quiserem é deixá-las levar-nos para o inferno.
não temos ordens para ficar tranquilos e enfrentar as questões com calma. Não, devemos orar sempre e vigiar constantemente. A nota que soa do texto é: empunhe a espada, empunhe a espada. Não é mais converse e debata, não é mais negocie e faça concessões. A palavra trovejante é: empunhe a espada. A voz do capitão é clara como uma trombeta: empunhe a espada. Nenhum cristão aqui terá sido obediente ao nosso texto se não pegar a espada com clara, nítida e decisiva firmeza, coragem e determinação. Nós precisamos ir ao céu com a espada na mão o tempo todo. Empunhe a espada. A esse comando eu me avultarei. Que o Espírito Santo me ajude. É digna de nota a existência de uma única arma ofensiva, embora haja várias peças da armadura. O soldado romano costumava carregar uma lança e uma espada. Vimos frequentemente representações do legionário de pé montando guarda como sentinela. E ele quase sempre está de pé com uma lança na mão direita, enquanto a espada pende ao seu lado. Porém, por excelentes razões, Paulo concentra a nossa arma ofensiva em uma, porque ela responde por todas. Devemos usar a espada e somente ela. Portanto, se vocês estiverem se dirigindo a essa luta, cuidem bem da sua única arma. Se vocês não devem ter outra, tomem o cuidado de ter essa sempre em sua mão. Deixem a voz do capitão soar em seu ouvido. Empunhem a espada e vão assim para o campo. Percebam, primeiramente, que a espada que vocês devem empunhar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso primeiro tópico, e o segundo está igualmente na superfície do texto. Esta espada deve ser nossa. Somos ordenados a empunhar a espada do Espírito e assim fazer dela a nossa própria espada. Primeiramente, a palavra de Deus, que deve ser a nossa única arma, tem origem nobre, pois ela é a espada do Espírito. Ela tem as propriedades de uma espada, as quais lhe foram conferidas pelo Espírito de Deus. Aqui observamos que o Espírito Santo tem uma espada. Ele é tranquilo como o orvalho, tenro como o óleo da unção, suave como a aragem do entardecer e pacífico como uma pomba. Contudo, sob outro aspecto, ele impõe uma arma mortal. Ele é o espírito de julgamento e o espírito abrasador, e não porta a espada em vão. Dele se pode dizer: o Senhor é guerreiro, Javé é seu nome. A palavra de Deus na mão do Espírito fere muito terrivelmente e faz o coração do homem sangrar. Você não se lembra, alguns de vocês, quando costumavam ser feridos com esta espada, domingo após domingo? Vocês não foram cortados por ela até o coração, de modo que se irritaram com ela? Vocês quase decidiram deixar de ouvir o Evangelho novamente. Aquela espada os perseguiu, perfurou os segredos de sua alma e os fez sangrar em 1000 lugares. Por fim, vocês foram furados no coração, o que é muito melhor do que ser cortado até o coração. E então foi realmente feita a execução. Aquela ferida foi mortal e ninguém além daquela que os matou poderia fazê-lo viverem. Vocês se lembram de como depois disso os seus pecados foram mortos um após o outro? O pescoço deles foi colocado no cepo e o Espírito atuou como um executor com sua espada. Depois disso, bendito seja Deus, seus medos, dúvidas, desespero e incredulidade também foram feitos em pedaços por esta mesma espada. A palavra lhes deu vida, mas primeiramente foi uma grande matadora. A alma de vocês era como um campo de batalha após uma grande luta, sob as primeiras ações do Espírito Divino, cuja espada não volta vazia do conflito. Amados, de geração em geração, o Espírito de Deus guerreia com o Amaleque do mal e do erro. Ele não poupará nenhum dos males que agora poluem as nações. Sua espada nunca se silenciará enquanto todos esses cananeus não forem destruídos. O Espírito Santo glorifica a Cristo não somente pelo que ele revela, mas também pelo que ele derruba. A luta pode ser cansativa, mas passará de uma era a outra até o Senhor Jesus aparecer. O Espírito de Deus abraçará eternamente a causa do amor contra o ódio, da verdade contra o erro, da santidade contra o pecado
de Cristo contra Satanás. Ele vencerá o dia e os que estão com ele serão no seu poder mais que conquistadores. O Espírito Santo proclamou a guerra e empunha uma espada de 2 gumes. O Espírito Santo não empunha outra espada que não a palavra de Deus. Este livro maravilhoso que contém os enunciados da boca de Deus é a única arma que o Espírito Santo escolhe usar para os seus propósitos bélicos. Ela é uma arma espiritual e assim apropriada para o Espírito Santo. As armas da sua guerra não são do mundo. Ele nunca usa perseguição, proteção, força, suborno, brilho de grandeza ou terror de poder. Ele age nos homens pela palavra que é adequada à sua própria natureza espiritual e à obra espiritual que deve ser realizada. Embora espiritual, essa é uma das armas poderosas de Deus. Essa espada é tão afiada que um golpe da palavra separará o espírito de um homem da cabeça aos pés. Embora por longa prática do pecado um homem possa ter se revestido como embora por longa prática do pecado um homem possa ter se revestido como que com uma armadura impenetrável, mesmo assim a palavra do Senhor dividirá o ferro fundido e o aço. O Espírito Santo é capaz de fazer com que um homem sinta o divino poder da palavra sagrada no âmago de seu ser, para batalhar com os espíritos do homem ou contra os espíritos de um tipo infernal. Não há arma tão afiada, tão penetrante que penetre entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos. Na mão do espírito a palavra não fere a carne, mas corta o coração do homem, e assim o fere de maneira que não há cura senão por poder sobrenatural. A consciência ferida sangrará. Suas dores serão sobre ela dia e noite, e apesar de procurar 1000 remédios, somente um unguento poderá curar um corte que essa terrível espada fez. Essa arma é de 2 gumes, é totalmente fio e, de qualquer maneira que atingir, ferirá e matará. Nada há como o fio da espada do Espírito. Toda a sua extensão é tão afiada como uma navalha. Cuidado com a maneira como a empunham, vocês críticos, pois ela pode ferir até vocês. Ela os cortará até destruí-los algum dia desses, a menos que vocês se convertam. Quem usa a palavra nas batalhas do Senhor pode usá-la sobre as esperanças carnais e depois contra-atacar os medos da incredulidade. Ele pode ferir com um gume o amor ao pecado e depois com o outro o orgulho da autojustificação. Essa maravilhosa espada do Espírito de Deus é uma arma conquistadora em todos os sentidos. Dizemos que a palavra é a única espada que o Espírito usa. Eu sei que o Espírito Santo usa sermões graciosos, mas somente na proporção em que eles contêm a palavra de Deus. Sei que o Espírito Santo usa livros religiosos, mas somente na medida em que eles sejam a palavra de Deus declarada em outra linguagem. Convicção, conversão e consolação ainda são executadas e somente pela palavra de Deus. Então aprendam a sabedoria de usar a palavra de Deus para finalidades sagradas. O Espírito tem uma abundante capacidade de falar de si mesmo, além da palavra escrita. O Espírito Santo é Deus e, portanto, é o maior Espírito do universo. Toda a sabedoria habita nele. Ele concebeu as leis que governam a natureza e dirigem a providência. O Espírito Santo é o grande professor do espírito humano. Ele ensinou a Bezalel e aos artífices no deserto como confeccionar os finos tecidos, o ouro e o trabalho de entalhe para o tabernáculo. Todas as artes e ciências lhe são perfeitamente conhecidas, infinitamente mais do que os homens jamais poderão descobrir. Contudo, ele não usará estas coisas nesta santa controvérsia. Na disputa de sua
aliança, ele não usa filosofia, nem ciência, nem retórica. Na luta contra os poderes das trevas, a espada do Espírito é a palavra de Deus. As Escrituras dizem, é o seu golpe certeiro. Palavras proferidas por Deus por intermédio de santos homens da antiguidade e gravadas na página sagrada são o machado da batalha e as armas de guerra são do seu espírito. Este livro contém a palavra de Deus e é a palavra de Deus, e é esta que o Espírito Santo julga ser uma arma tão eficaz contra o mal que a usa, e somente ela como sua espada no grande conflito com os poderes das trevas. A palavra é a espada do Espírito, porque foi criada por ele. Ele não usará uma arma de fabricação humana para que a espada não se vanglorie contra a mão que a empunha. O Espírito Santo revelou a mente de Deus e as mentes dos homens santos. O Espírito Santo revelou a mente de Deus às mentes dos homens santos. Ele falou a palavra ao seu coração e assim os fez pensar como ele gostaria que eles pensassem e escrever o que ele desejava que escrevesse, para que o que eles falassem e escrevessem fosse falado e escrito da maneira como eles foram movidos pelo Espírito Santo. Bendito seja o Espírito Santo por se dignar a usar tantos escritores e ainda assim continuar sendo o verdadeiro autor desta coleção de livros sagrados. Somos gratos por Moisés, Davi, Isaías, Paulo, Pedro, João, mas acima de tudo pelo editor-chefe, o autor mais íntimo da totalidade do volume sagrado, o próprio Espírito Santo. Um guerreiro pode ser cuidadoso quanto à fabricação da sua espada. Se um homem tivesse feito sua própria espada, temperado metal, passado a lâmina pelo fogo muitas vezes e a trabalhado até a perfeição, então, se fosse um artífice habilidoso, sentiria confiança em sua espada. Atualmente, quando um trabalho é feito, como regra, é mal feito. Habitualmente, o trabalho feito por terceiros é inadequado em alguma parte ou em outra. Mas quando o homem faz um trabalho para si mesmo, é provável que o faça minuciosamente e produza um artigo no qual possa confiar. O próprio Espírito Santo produziu este livro. Toda parte dele traz a sua inicial e seu selo, e assim ele tem uma espada digna da sua própria mão. Uma verdadeira espada de Jerusalém de construção celestial. Ele se deleita em usar uma arma tão divinamente feita e a usa muito gloriosamente. A palavra de Deus é também a espada do Espírito, porque ele a afia. Ele estar nela é o que a torna tão afiada e cortante. Creio na inspiração das Sagradas Escrituras não só no dia em que foram escritas, mas daí em diante até hoje. Elas ainda são inspiradas. O Espírito Santo ainda sopra por meio das palavras escolhidas. Eu lhes disse que a espada era totalmente afiada, mas acrescentaria que o Espírito Santo a fez assim. Ela não teria fio algum se não fosse por sua presença nela e sua perpétua ação por meio dela. Quantas pessoas leem suas Bíblias e contudo não obtêm dela mais benefícios do que se tivessem lido um antigo almanaque? De fato, elas ficariam mais facilmente acordadas ao ler um antigo Bradshaw do que um capítulo das Escrituras. Os ministros do Evangelho podem pregar a palavra de Deus com toda sinceridade e pureza, contudo, se o Espírito de Deus não estiver presente, poderemos ter pregado meros ensaios morais, pois nenhum bem pode provir de nosso testemunho. O Espírito Santo viaja na carruagem das Escrituras, não na carroça do pensamento moderno. A palavra de Deus é aquela arca da aliança que contém uma urna de ouro com o maná e também traz sobre ela a divina luz do esplendor divino. O Espírito de Deus age na palavra, por meio da palavra e com a palavra. Se cumprirmos essa palavra, poderemos estar certo de que o Espírito Santo a cumprirá conosco e fará que o nosso testemunho
tenha poder. Oremos para que o Espírito bendito coloque o fio da espada sobre a nossa pregação, para que não falhemos muito e realizemos pouco. Ouve o nosso pedido, ó bendito. A palavra é a espada do Espírito, porque somente Ele pode nos instruir quanto ao uso dela. Você pensa, jovem, que pode pegar a sua Bíblia e logo sair pregando a partir dela, adequadamente e com sucesso. Você cometeu um erro presunçoso. Uma espada é uma arma que pode ferir o homem que a movimenta com mero orgulho atrevido. Ninguém pode empunhar a espada do Espírito corretamente, salvo o homem escolhido, a quem Deus ordenou antes da fundação do mundo e treinado em destreza com armas. Por isso, os eleitos de Deus são conhecidos, que amam a palavra de Deus, têm reverência por ela e discernem entre ela e as palavras do homem. Percebam os cordeiros no campo. Bem, agora e pode haver 1000 ovelhas e cordeiros, mas todo cordeiro consegue encontrar a sua própria mãe. Também um verdadeiro filho de Deus sabe onde ir para obter o leite que deve nutrir a sua alma. As ovelhas de Cristo conhecem a voz do pastor na palavra, e a um estranho não seguirão, porque não conhecem a voz de estranhos. O povo de Deus tem discernimento para descobrir e apreciar a palavra do próprio Deus, e não será enganado pela hábil astúcia de estratagemas humanos. Os santos conhecem as Escrituras por instinto interior. A vida sagrada que Deus infundiu nos crentes por seu Espírito ama as Escrituras e aprende como usá-las para fins sagrados. Jovem soldado, você precisa ir ao campo de treinamento do Espírito Santo para se tornar um espadachim proficiente. Você irá em vão ao metafísico ou ao lógico, porque nenhum deles sabe como lidar com uma arma espiritual. Eles podem ser mestres em outras artes, mas no uso sagrado da teologia divina são meros tolos. Nas coisas da palavra, somos ignorantes até entrarmos na escola do Espírito Santo. Ele precisa tomar as coisas de Cristo e mostrá-las a nós. Ele precisa nos ensinar a empunhar essa espada pela fé e como segurá-la por meio da vigilância, de modo a desviar o golpe do adversário e levar a guerra para o território do inimigo. Bem adestrado é quem consegue brandir essa espada com as duas mãos de um lado para o outro, abrir uma trilha pelo meio de seus oponentes e sair como conquistador no final. Pode demorar muito tempo para aprender esta arte, mas nós temos um professor habilidoso. Aqueles de nós que estiveram nessa guerra durante 30 ou 40 anos sentem que ainda não atingirão o pleno uso dessa espada por experiência própria. Eu sei que preciso ser ensinado diariamente a usar essa arma misteriosa, capaz de muito mais do que eu já supus. Ela é a espada do Espírito, adaptada ao uso de um braço todo-poderoso e, portanto, igual a fazer muito mais do que pensamos. Espírito Santo, ensina-nos novas façanhas por essa tua espada. Porém, principalmente, a palavra é a espada do Espírito, porque ele é o grande mestre no uso dela. Tomara ele viesse nos mostrar nesta manhã como ele pode golpear e fender com ela. Nesta casa de oração, frequentemente o vimos agindo. Aqui os mortos pelo Senhor foram muitos. Nós vimos essa espada decapitar muitas dúvidas do tamanho de Golias e matar uma horda de preocupações e incredulidades. Nós vimos o Espírito acumular montes sobre montes de mortos quando a palavra de condenação se cumpriu. Os homens viram que o pecado é pecado e caíram como mortos diante do Senhor e de sua lei. Nós também sabemos o que significa o uso da espada pelo Espírito de Deus, pois dentro de nosso ser ele deixou marcas de suas proezas. Ele matou nossas dúvidas e medos e não deixou mais desconfianças para nos preocuparem. Havia um homem de Deus frequentemente sujeito a dúvidas, até mesmo sobre os fundamentos da religião. Ele detestava esse estado de espírito, mas mesmo assim não conseguia livrar-se do hábito do questionamento maligno. Em resposta à oração, o Espírito veio e o convenceu do orgulho por seu intelecto e da iniquidade de emitir juízo contra a palavra do Senhor.
A partir daquele dia ele nunca mais teve outro ataque de incredulidade. Viu as coisas claramente à luz do Espírito Santo, e isso sim é vê-las de fato. O grande gigante da dúvida é gravemente ferido pela espada do Espírito. Sim, ele é definitivamente morto, porque o Espírito gera no crente tal convicção da verdade que essa garantia bane a suspeita. Quando o Espírito Santo lida com o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, estes também estão aos seus pés troféus ao poder de sua poderosa arma, a própria palavra de Deus. O Espírito Santo é glorioso no uso dessa espada. Ele descobre que esta arma se adapta à sua mão e ele não procura outra. Que nós também a usemos e nos alegremos em fazê-lo, embora ela seja a espada do Espírito. Ainda assim, a nossa mão fraca é capaz de empunhá-la, e ao fazê-lo descobrimos que um pouco do poder divino vem ao nosso braço. Caros irmãos, não é uma honra muito elevada colocada sobre nós como soldados da cruz para que fossem autorizados, não. Na realidade, comandados a empunhar a espada do Espírito, ao recrutar sem treinamento, não é confiada espada do general, mas aqui vocês estão munidos com a arma de Deus, o Espírito Santo, e convocados a portar essa espada sagrada tão gloriosamente empunhada pelo próprio Senhor Deus. Esta devemos empunhar e não outra. O coração tímido pergunta: como meu mestre, devo me opor aos meus adversários? O Espírito Santo diz: aqui, pegue isto. Esta é a minha própria espada. Eu fiz grandes maravilhas com ela. Tome-a e nada permanecerá contra você. Quando vocês se lembram da potência desta espada, quando o Espírito aprova em vocês mesmos, vocês podem tomá-la com confiança e usá-la em sua guerra santa com total confiança. Essa palavra de Deus que pode converter qualquer pessoa. Se ela pode matar o seu desespero, pode remover o desânimo de outro homem. Se você se venceu seu orgulho, sua própria vontade pode subjugar este e seus filhos e seus vizinhos. Tendo feito o que ela certamente tem feito a seu favor, você pode plenamente se convencer de que, diante do poder que ela tem, nenhum caso é impossível. Portanto, a partir de hoje, cuide-se de não usar qualquer outra arma além da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto me leva justamente à segunda parte do meu discurso. A palavra de Deus é a espada do Espírito, mas também deve ser a nossa espada. Aqui devo recomeçar e passar por boa parte do mesmo terreno. Nós precisaremos de uma espada. A nossa guerra não é brincadeira de criança. Estamos falando sério. Temos de lidar com inimigos ferozes que só deverão ser enfrentados com armas afiadas. Bofetadas não serão suficientes nesta contenda. Precisamos usar golpes de espada. Você pode ter uma índole muito tranquila, mas os seus adversários não são assim. Se você tentar brincar de guerra cristã, eles não o farão. Enfrentar os poderes das trevas não é uma batalha simulada. A intenção deles é maligna. Nada além de sua condenação eterna satisfará o coração maligno de Satanás e sua ordem. Vocês não devem segurar uma bandeira para desenrolar um tambor para bater, e sim uma espada para combater, e uma espada especialmente afiada. Neste combate você terá de usar uma espada que até mesmo os espíritos malignos podem sentir capaz de penetrar entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. Para vocês sobreviverem a essa luta e saírem vitoriosos, nenhuma forma de conflito menos afiada e cortante que o trabalho de espada será suficiente. Acreditem que nessa luta vocês serão forçados a estar próximos ao inimigo. O inimigo mira no coração de vocês e atira.
Uma lança não servirá nem arco e flecha. O inimigo está demasiadamente perto para qualquer coisa além de uma luta corpo a corpo. Irmãos, eles não são inimigos apenas de nossa casa, mas da nossa alma. Encontro dentro de mim um inimigo que está sempre perto e não tenho como me afastar dele. Descubro que meu antagonista agarrará minha garganta se conseguir. Se nossos inimigos estivessem distantes e pudéssemos lutar com eles com artilharia que mataria a 10 ou 11 quilômetros de distância, poderíamos ter uma vida bastante fácil. Mas não, eles estão aqui, à nossa porta, sim, dentro de nós, mais perto do que nossas mãos e nossos pés. Agora vamos à espada curta, a espada de 2 gumes das Sagradas Escrituras para estocar e cortar perto e agora. Nenhuma funda e pedra nos servirão aqui. Precisamos pegar a espada. Você deve matar o seu inimigo ou o seu inimigo o matará. Ocorre conosco, cristãos, o que ocorria com os escoceses na batalha quando o líder deles os chamava. Rapaz, eles estão lá. Se vocês não os matarem, eles os matarão. Não há espaço para a paz. É uma luta ferrenha. Não só agora, mas até o fim da vida. O uso da espada é indispensável para atacar. Já lhes lembrei várias vezes de que não basta ao cristão proteger-se contra o pecado e evitar a tentação por si mesmo. Ele tem que atacar os poderes do mal. Em nosso caso, o melhor método de defesa é o ataque. Eu ouvi falar de alguém que movia uma ação judicial para conseguir os seus objetivos, porque pensava que isso era melhor do que ser réu. Isso pode ser indiscutível, mas na guerra, frequentemente é mais seguro atacar do que se defender. Leve a guerra ao território do inimigo. Tente conquistar algo do adversário e ele não conquistará tanto de você. Não apenas sejam sóbrios, mas ataquem a embriaguez. Não se contentem com estarem libertos da superstição, mas exponham-na sempre que ela aparecer. Não apenas sejam devotos quando se sentirem obrigados a ser assim, mas orem pelo crescimento do reino. Orem sempre. Não apenas digam, eu vou manter Satanás fora da minha família educando meus filhos corretamente, mas vão à escola dominical e ensinem outros filhos e assim levem a guerra para além da fronteira. Deus não permita que façamos guerra como uma nação. Entretanto, Deus não permita que façamos guerra como uma nação. Deus não permita que façamos guerra como uma nação. Entretanto, se estivéssemos em guerra com alguma nação do continente, eu certamente diria que os continentais tenham as batalhas em seu próprio território. Nós não queremos uma campanha aqui. É sábio manter a guerra nas regiões do próprio inimigo. Se tivéssemos lutado mais contra o diabo no mundo, ele poderia nunca ter invadido a igreja tão terrivelmente quanto invadiu. Ataquem com a espada, porque ela é o seu chamado, e assim vocês se defenderão melhor. Nós precisamos da espada para lutar de verdade. Vocês pensam que podem entrar no céu por meio de sonhos? Ou ir para lá na carruagem da facilidade? Ou voar nas asas da música das trombetas? Se assim imaginam, vocês cometem um grande erro. Uma guerra real é feroz, seus oponentes têm uma seriedade mortal e vocês precisam empunhar a espada. Além disso, precisamos dessa espada, esta espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós dizemos com Davi, dê-me essa espada, não há outra melhor que ela. Ele operou tais maravilhas que a preferimos a todas as outras. Nenhuma outra arma será igual à do inimigo. Se nós lutarmos contra o diabo com a razão humana, nossa espada de madeira será cortada em pedaços na primeira vez em que entrar em contato com uma tentação satânica. Se nós lutarmos contra o diabo com a razão humana,
Nossa espada da madeira será cortada em pedaços na primeira vez em que entrar em contato com uma tentação satânica. Se vocês não empunharem uma verdadeira espada de Jerusalém, estarão em grave perigo. Sua arma rachará no punho e onde vocês ficarão, permanecendo sem defesa, com nada além do punho de uma espada quebrada em sua mão. Vocês serão objeto de ridículo do seu adversário. Vocês precisam ter uma espada, porque nenhuma outra penetrará o inimigo e nenhuma outra durará toda a batalha. Após 20 anos, o que foi feito das resoluções piedosas da sua juventude? Qual é o poder de permanência da sua consagração feita no momento de entusiasmo? Infelizmente, quão pouca confiança pode ser colocada nele. O que seria de nós após 30 anos de luta se não tivéssemos a palavra de Deus para confiar? A palavra do Senhor permanece para sempre, mas nada mais o faz. Podemos ir bem nos primeiros dias, mas falharemos na velhice se não tivermos verdades eternas nas quais nos apoiarmos. Posso recomendar essa espada a todos vocês, meus irmãos, embora vocês tenham qualidades tão variadas. Esta espada se adapta a todas as mãos. Jovens e idosos podem usar essa arma da mesma forma. Estas queridas meninas do orfanato e aqueles garotos do estudo bíblico podem lutar a batalha de sua juventude com a palavra de Deus, porque as sagradas escrituras podem impressionar e guiar as púberes vidas. Vocês que já estão grisalhos, vocês que já passaram dos 70 ou 80 anos, valorizarão a Bíblia mais do que nunca e descobrirão que essa espada é a melhor para guerreiros veteranos. Rapazes e moças, eis aqui uma espada adequada a todos vocês, e ela bem se adapta à mão do mais fraco e do mais brando. Na palavra sagrada, o Espírito Santo preparou um instrumento de guerra adequado a mentes grandes e pequenas, aos cultos e aos incultos. Essa é uma espada maravilhosa que na mão da fé revela uma adaptação maravilhosa até o último grau. Independentemente do que os outros possam dizer, nos é suficiente que essa seja a espada do regulamento. Um soldado não pode escolher o seu próprio equipamento, ele precisa carregar as armas que o seu soberano designa. Esta é a espada do regulamento no exército de Cristo. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é o que vocês são convidados a empunhar, e se por obstinação resolverem trocá-la por outra, cometem um ato de rebelião e fazem a troca por seu próprio risco e perigo. Então venham cada um de nós, tome a palavra de Deus e a carregue mais perto do que nunca de seu coração, porque a palavra de comando é: empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora veja o que nos dizem para fazer. Precisamos de uma espada, precisamos dessa espada, devemos empunhar essa espada. Observem que não nos é dito que podemos soltá-la. A exigência de empunhá-la é contínua e não há indício de ser suspensa. É claro que para um soldado da rainha há um movimento em que ele pode remover a espada do seu lado e tirar sua farda, mas nunca há esse tipo de tempo para um cristão. Pelo que vimos ultimamente, alguém pode ter pensado que vieram ordens do quartel-general para que os soldados soltassem a espada do Espírito, a palavra de Deus, e portassem armas mais leves. Entretenimentos, divertimentos, farsas e cantorias são agora usados para fazer o que o Evangelho não conseguiu realizar. Não é triste que seja assim? Bem, se alguém quiser tentar esses brinquedos tolos, só posso dizer que eles não têm nenhum comando de seu Senhor para autorizar os seus procedimentos. Peguem todas essas coisas e vejam o que elas farão, mas façam o teste por seu próprio risco e sobre a sua própria cabeça cairá o resultado do fracasso. As ordens permanentes são empunhar a espada do Espírito. Nenhum novo regulamento foi emitido pelo grande capitão da salvação. Desde os dias de Paulo até agora, a palavra permanece: empunha a espada do Espírito.
tudo o mais certamente falhará, e portanto o único comando permanente é: empunha a espada do Espírito. Não nos dizem que para empunhar esta espada para a exibição. Certas pessoas têm uma Bíblia maravilhosamente encadernada para ficar sobre a mesa da melhor sala, e ela é um ótimo ornamento. Uma Bíblia da família é um tesouro. Porém, eu lhes rogo que não deixem o seu amor pela Bíblia terminar aí. Para um soldado em guerra, a finalidade de uma espada não é ser pendurada na barraca ou mesmo ser brandida no ar. Ela é provida para ser usada. Também não devemos embanhar essa espada. Também não devemos embanhar essa espada como fazem muitos que tomam a Bíblia e lhe acrescentam tanta crítica ou de sua própria opinião que o fio dela não é sentido. Muitos homens usam sua opinião desfavorável sobre a inspiração como uma bainha onde colocam a Bíblia. Seu vasto conhecimento constrói uma linda bainha e eles empunham a espada para dentro dela, dizendo: fique parado aí. Ó espada do Senhor, descanse, Ó espada do Senhor, descanse e fique quieto. Após termos pregado com todo o nosso... Fique aí. Seu vasto conhecimento constrói uma linda bainha e eles empurram a espada para dentro dela, dizendo: fique parado aí, ó espada do Senhor, descanse e fique quieto. Após termos pregado com todo o nosso coração e os homens terem sentido o poder da palavra, eles fizeram um esforço desesperado para aprisioná-la em sua teoria incrédula ou em seu mundanismo. Eles seguram a palavra para baixo a semana toda com mão firme, por medo de que sua borda ou sua ponta possa feri-los. Essa é a bainha da cultura, da filosofia ou do progresso, e nela eles calam a palavra viva de Deus como que em um caixão. Não devemos enterrar a palavra sob outros assuntos, e sim devemos portá-la como uma espada, o que significa, no meu entendimento, primeiramente crer nela, crer em cada parte dela, crer com fé verdadeira e real, não com uma mera fé de credo que diz: esta é a coisa ortodoxa. Creiam nela como verdadeira para todos os dias, afetando a sua vida. Creiam, e tendo crido, estudem-na. Ó, que haja um estudo mais íntimo da palavra de Deus. Não há alguns de vocês que nunca sequer ouviram, nem leram tudo o que o Senhor disse? Não há passagens da Bíblia que nunca foram lidas por vocês? É melancólico haver uma única linha das Sagradas Escrituras nunca vista pelos seus olhos. Leiam a Bíblia inteira, do começo ao fim. Comecem amanhã. Não, comecem hoje e prossigam firmemente ao longo de todos os livros sagrados, com oração e meditação. Nunca se deixem suspeitar de que Deus gravou verdades em sua palavra que vocês nunca leram uma vez sequer. Estudem a palavra. Leiam a Bíblia inteira, do começo ao fim. Comecem amanhã, não, comecem hoje. E prossigam firmemente ao longo de todos os livros sagrados, com oração e meditação. Nunca se deixem suspeitar de que Deus gravou verdades em sua palavra que vocês nunca leram uma vez sequer. Estudem a palavra e procurem conhecer o seu significado. Aprofundem-se no espírito da inspiração. Recebe mais ouro quem escava mais profundamente essa mina. Costumava-se dizer de certas minas de Cornwall que quanto mais profundamente se ia, mais rico era o minério. Certamente isso se aplica às minas das inspiradas escrituras. Quanto mais vocês se aprofundam sob a orientação do Espírito, maior é a recompensa pelo seu esforço.
Empunhem a espada com fé sincera. Agarrem-se a ela por meio de um conhecimento mais completo e então exercitem-se diariamente em seu uso. A espada deve ser empunhada para uma luta fervorosa. Não demorará muito para lhes surgir a ocasião em um mundo como este. Vocês terão de defender-se com ela, perfurar com ela, cortar com ela e matar com ela. Por onde devo começar? Diz alguém. Comecem em casa e durante muitos dias vocês terão as mãos cheias. Quando tiverem matado todos os rebeldes em casa e durante muitos dias vocês terão as mãos cheias. Quando tiverem matado todos os rebeldes em casa e muito antes disso vocês poderão se voltar às pessoas que os cercam no mundo e na igreja confessional. Vocês encontrarão dentro de seu próprio coração uma gangue de bandidos que devem ser exterminados. Sempre haverá a necessidade de manter a espada com vocês em seu próprio território. Terminem essa guerra civil antes de entrarem em terras estrangeiras. Quando a guerra na cidade de alma humana. Notas do editor. Cenário do livro A Guerra Santa, em que John Bunyan narra uma grande batalha. Tiver sido vitoriosamente encerrada, sitie o coração de seu amigo, seu filho, seu vizinho. Eis que o mundo jaz no maligno. Os erros são abundantes e sistemas colossais de falsidade ainda são exaltados. Os homens ainda são arrastados pelo arqui-enganador. Certamente sentimos nossas espadas voando para fora de suas bainhas quando pensamos nos milhões de pessoas que estão sendo arruinadas por pecado e erro. Que haja uma poderosa investida sobre os poderes das trevas. Repetindo, devemos empunhar essa espada com um propósito. Devemos usá-la para sermos capazes de ficarmos firmes e resistir. Se vocês quiserem permanecer firmes, saquem da espada e exterminem as suas dúvidas. Quão ferozmente a incredulidade ataca. Aqui vem uma dúvida quanto à sua eleição. Atravesse-a com a palavra. Logo vem uma dúvida quanto ao sangue precioso. Fenda-a da cabeça aos pés, com a garantia da palavra de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí vem outra dúvida e mais uma. Tão rapidamente quanto o braço consegue se mover, busque texto das Escrituras para toda nova falácia, toda nova negação da verdade, e lance tudo aquilo sobre o florete da palavra. Será para o seu bem exterminar imediatamente essas dúvidas. Não brinque com elas, combata-as com real fervor. Você descobrirá que as tentações também virão em ordens. Enfrente-as com os preceitos das Escrituras Sagradas e matem até mesmo o desejo do mal pela... Enfrente-as com os preceitos das Escrituras Sagradas e matem até mesmo o desejo do mal pela aplicação da palavra sagrada pelo Espírito. A lavagem com água pela palavra é um purificador glorioso. Desânimos surgirão como a névoa da manhã. Que o brilho da palavra de Deus possa esvanecê-los com os raios de luz das promessas. As suas aflições se multiplicam e vocês nunca conseguirão superar a impaciência e a desconfiança, exceto pela infalível palavra de Deus. Vocês poderão sofrer julgamento e suportá-lo pacientemente se usarem esta arma para matar a ansiedade. Resistirão ao inimigo no tempo do mal, e tendo feito tudo, ainda continuarão resistindo se essa espada estiver em sua mão. Vocês têm não somente de resistir, mas também ganhar almas por Cristo. Não tentem vencer o pecado nos outros, ou capturar um coração para Jesus, exceto com a espada do Espírito.
Como o diabo ri quando tentamos converter alguém sem as Sagradas Escrituras e o Espírito Santo. Ele ri, digo eu, porque ridiculariza a nossa loucura. O que podem vocês fazer, crianças, brincando com suas pequenas espadas de madeira? O que podem vocês fazer com homens cobertos da cabeça aos pés com a malha de aço do hábito do pecado? Professores de escola dominical, ensinem cada vez mais às suas crianças a pura palavra de Deus. E pregadores, não tentem ser originais, mas contentem-se em tomar as coisas de Cristo e mostrá-las ao povo. Porque isso é o que o próprio Espírito Santo faz, e vocês serão sábios se usarem seu método e sua espada. Nenhum pecador ao seu redor será salvo senão pelo conhecimento das grandes verdades contidas na palavra de Deus. Nenhum homem jamais será levado ao arrependimento, à fé e à vida em Cristo, a não ser pela constante aplicação da verdade por intermédio do Espírito. Ouço grandes gritarias, grandes ruídos em toda parte acerca de grandes coisas que serão feitas. Vejamo-las. O mundo inteiro está abraçado dentro da igreja, dizem eles. Temo que o mundo não estará muito melhor para a inclusão em tal igreja. Os grandes fanfarrões deveriam prestar atenção à palavra do sábio. Não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se descinge. Se o campeão sair com qualquer outra espada que não a palavra de Deus, é melhor ele não se vangloriar em absoluto, porque voltará com sua espada quebrada, seu escudo lançado fora, e ele mesmo sujo de desonra. A derrota aguarda o homem que abandona a palavra do Senhor. Terminarei após pedir a vocês que se lembrem de que o texto que está no tempo presente. Empunhe a espada do Espírito. Que variedade de pessoas há aqui nesta manhã. Crentes vieram aqui correndo todos os tipos de perigos. Se cada um deles empunhar a espada do Espírito, derrotará todos os inimigos. Há também aqui pessoas que desejam ser cristãos, mas não conseguem compreender isso. Qual é o problema esta manhã? Alguém diz: eu tenho o hábito de pecar e esse hábito é muito forte em mim. Lute com hábitos pecaminosos com a palavra de Deus como espada do Espírito. Somente assim você vencerá o seu eu maligno. Encontre um texto das Escrituras que fenda o seu pecado até a coluna vertebral e o golpeie no coração. Outro lamenta: ai de mim, Satanás me tenta horrivelmente. Nos últimos tempos fui atacado de várias maneiras. Você não é o primeiro. Nosso divino Senhor foi tentado pelo diabo no deserto. Ele poderia ter lutado contra Satanás com 1000 armas, mas escolheu derrotá-lo apenas com apenas essa. Ele disse: as Escrituras dizem, as Escrituras dizem, as Escrituras dizem. Ele aguilhou o adversário com essa ponta, afiada com tanta força que o arqui-inimigo pensou em tentar usar a mesma espada e também começou a dizer: as Escrituras dizem. Porém, ele se cortou com essa espada, porque não citou as passagens corretamente, nem as citou por completo. E o mestre logo encontrou o caminho para afastar a espada do inimigo e feri-lo ainda mais. Sigam o exemplo do seu Senhor. Alguém diz: mas estou tão espiritualmente abatido. Muito bem. Lute contra esse abatimento espiritual com a palavra de Deus. Alguém diz: o médico me recomendou tomar um pouco de bebida alcoólica para elevar o meu espírito. Esses médicos estão sempre sendo acusados desse pecado. Não tenho tanta certeza de que eles não sejam frequentemente difamados. Você gosta da dose e é por isso que a toma. Experimentem a palavra de Deus para o abatimento espiritual e vocês terão encontrado um remédio seguro. Penso que se conseguir colocar uma promessa sobre a minha língua como um comprimido doce e mantê-la em minha boca ou mente durante todo o dia,
durante o dia todo estarei suficientemente feliz. Se eu não puder encontrar um texto bíblico para me consolar, meus problemas interiores são multiplicados. Combatam o desânimo e o desespero com a espada do Espírito. Eu não sou capaz de dizer qual é a sua dificuldade específica neste momento, mas lhes dou essa orientação para toda a guerra sagrada. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vocês precisam superar todos os inimigos e essa arma é tudo o que precisam. Se você, meu ouvinte, quiser superar o pecado e vencer a incredulidade, tome uma palavra como essa: que todo mundo se volte para mim para ser salvo. E quando se voltar ao Senhor, será salvo. A dúvida morrerá e o pecado será morto. Deus lhe conceda a ajuda de seu Espírito por amor de Cristo. Amém. Sermão contido na Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Publicações Pão Diário.